Meu nome é Milene Pessoa, eu sou professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Agradeço antecipadamente o convite para participar dessa web aula e o tema de hoje é anemia ferropriva e o Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Então eu esbocei aqui, coloquei os tópicos que serão abordados nessa aula. Nós vamos começar com a definição de anemia, falar um pouquinho sobre a epidemiologia da anemia ferropriva, as perspectivas da carência nutricional como problema de saúde pública, estratégias para prevenção e controle, evidências acerca da suplementação, relevância do programa diante da magnitude da anemia e suas consequências, adesão ao tratamento, e algumas considerações finais. Então, a anemia é a condição na qual a concentração sanguínea de hemoglobina se encontra abaixo dos valores esperados, inferior a menos 2 desvio padrão, tornando-se insuficiente para atender às necessidades fisiológicas exigidas de acordo com a idade, sexo, a gestação e a altitude, segundo a definição da OMS de 2015. Ela tem origem multifatorial e pode ser por deficiência de ferro e ou diversos outros micronutrientes, por perdas sanguíneas, processos infecciosos e patológicos concomitantes e uso de medicações específicas que impeçam ou prejudiquem a absorção de ferro. Na anemia ferropriva, então, a gente tem uma redução da concentração de hemoglobina, que por sua vez causa uma redução da capacidade do sangue em transportar oxigênio para os tecidos, que pode culminar com fadiga, redução da capacidade física, falta de ar, dentre outros acometimentos. A anemia ferropriva também está associada a, como eu já disse, a fadiga e a baixa produtividade. Na gravidez ela pode resultar em baixo peso ao nascer e prematuridade. Pode resultar também em mortalidade materna e perinatal e maus resultados de desenvolvimento motor e cognitivo em crianças. E um pouco mais para frente eu coloquei algumas evidências em relação à questão desse neurodesenvolvimento, deficiência de ferro relacionada ao neurodesenvolvimento. A anemia nutricional, ela acontece quando a ingestão de nutrientes é insuficiente para atender as demandas de síntese de hemoglobina e de eritrócitos. A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia, sendo nutricional ou não, e ela contribui, a deficiência de ferro contribui para aproximadamente 50% dos casos de anemia entre mulheres, incluindo as gestantes, e 42% dos casos em crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Considerando as anemias nutricionais, podemos citar que deficiência de vitamina A, vitamina B2, B6, B12, dentre outras vitaminas como C, D, E, folato, além do cobre, podem resultar em anemia devido aos seus papéis específicos na produção da hemoglobina ou dos eritrócitos. O ferro, ele é um nutriente essencial para a produção de hemoglobina e produção de hemácias, E a deficiência de ferro, ela vai se desenvolver quando a ingestão não atende às necessidades ou em outras situações de injúria, que também podem comprometer os estoques de ferro. Então, o esgotamento do estoque de ferro do corpo, ele compromete o suprimento de ferro para a produção de glóbulos vermelhos e isso acaba culminando na redução da concentração de hemoglobina numa situação mais grave, culmina com uma anemia ferropriva. O status insuficiente de ferro, ele pode ser transferido intergeracionalmente de mãe para filho. Os estudos mostram que recém-nascidos de mulheres com anemia ferropriva têm um risco aumentado também de deficiência de ferro e anemia. E um paradoxo importante que a gente não pode deixar de discutir nesse contexto é a da deficiência de ferro relacionada à obesidade, E sabe-se atualmente que a deficiência de ferro relacionada à obesidade não acontece somente pela questão das escolhas alimentares inadequadas, por um contexto de alimentação não saudável, mas também, por uma regulação hormonal por meio da epsidina. Então, dados de vários países mostram um risco aumentado de deficiência de ferro em indivíduos com sobrepeso e obesidade em diversos ciclos da vida,
em função da epsidina que está aumentada em indivíduos que são obesos, né? A epsidina é um hormônio peptídeo produzido no fígado, que é responsável pela homeostase do ferro, e a sua expressão ela é aumentada por níveis mais altos de ferro e também em processos inflamatórios. A epsidina ela é responsável pela regulação negativa, né, de um exportador de ferro, né, de um transportador que é o chamado ferroportina 1, e essa regulação negativa vai acabar reduzindo, então, a concentração de ferro plasmático, né? Então, por isso essa relação entre a obesidade e a deficiência de ferro, para além das questões alimentares. Além disso, né, não podemos deixar de citar os determinantes sociais da anemia, como a pobreza e a escolaridade, né? A pobreza é mostrada em diversos estudos que está relacionada ao acesso inadequado a serviços de saúde, como também água, saneamento, higiene adequados, além de práticas alimentares não saudáveis, insegurança alimentar e baixa qualidade da dieta, que podem estar associados, né, e levar ao aumento da prevalência de anemia. Assim como a baixa escolaridade pode afetar a capacidade de acesso e de entendimento a informações sobre saúde e nutrição, afetando a qualidade da dieta, né, e indiretamente, então, os indivíduos nesse contexto ficando mais suscetíveis ao desenvolvimento de anemia. Além disso, né, a OMS 2017, um relatório do OMS de 2017, coloca como determinantes comportamentais da anemia a religião e a cultura, né, levando em consideração fatores religiosos como abstenção de certos alimentos e prática de jejum, estando associados a maior prevalência de anemia. E a cultura, né, padrões alimentares, também de alguma forma padrões restritivos, padrões específicos, ou certas combinações de alimentos ou padrões que podem afetar a ingestão de ferro e a biodisponibilidade desse nutriente. Além disso também, né, indivíduos afetados por emergências humanitárias, né, como escassez de alimentos, insegurança alimentar, deficiência de acesso a serviços básicos, né, como já foi dito, água, saneamento, higiene, podem ser determinantes para o surgimento, né, e para a prevalência de anemia. E a gente sabe também que a altitude influencia a concentração de hemoglobina, né, uma vez que elevadas altitudes elas reduzem, né, a concentração de hemoglobina em função da menor disponibilidade de oxigênio, então a menor necessidade de hemoglobina para transporte do oxigênio no sangue. Outros fatores também que devem ser citados, que seriam fatores, né, determinantes da anemia por deficiência de ferro na gestação e na primeira infância, seriam alimentação inadequada no período gestacional, o não uso do suplemento, que é recomendado nesse período, né, suplemento de ferro, complicações nutricionais, além de parasitoses, né, que estão colocadas aí como fatores determinantes. No parto e nascimento, né, os estudos mostram que o clampeamento precoce do cordão umbilical e a ausência de aleitamento materno na primeira hora de vida também são fatores determinantes para o aumento, né, da chance de anemia ferropriva, do risco de anemia ferropriva na primeira infância. Da mesma forma, nos primeiros 6 meses de vida, a ausência de aleitamento materno exclusivo, a introdução precoce de alimentos e de outros leites, bem como parasitoses, e a partir dos 6 meses, a elevada necessidade de ferro, né, uma demanda elevada, uma alimentação complementar inadequada, capacidade gástrica que de alguma forma é reduzida, né, a baixa ingestão de ferro M, o não uso de suplemento profilático e também as parasitoses podem ser determinantes e aumentar então o risco de anemia ferropriva. Deste modo, né, quais seriam os grupos mais vulneráveis à anemia? Então, mais uma vez o documento do OMS coloca que os grupos mais vulneráveis seriam os bebês e as crianças menores de 2 anos, as crianças menores de 5 anos, adolescentes e mulheres em idade reprodutiva, adolescentes do sexo feminino, e os idosos, sendo os bebês e as crianças menores de 2 anos mais vulneráveis em função de altos requisitos de ferro, né, então de uma demanda de ferro elevada em função da fase de crescimento e desenvolvimento acelerados,
e dos alimentos complementares típicos dessa faixa etária, que podem ter baixo teor de ferro e alto conteúdo de inibidores de absorção desse nutriente. Além de, nessa faixa etária, as crianças estarem mais suscetíveis a uma alimentação mais monótona, né, que pode, então, culminar com essa carência nutricional. Já nas crianças menores de 5 anos, é o grupo de maior prevalência de anemia em todo o mundo, né? Especialmente pensando nas crianças menores de 2 anos, que teriam maior risco, porque elas têm uma velocidade de crescimento maior, né? Mas as menores de 5 anos, em função também de elevado crescimento, desenvolvimento, e possibilidade de dieta monótona, né? que poderia não suprir as demandas energéticas, as demandas desse nutriente, né? Desse mineral. As adolescentes e as mulheres em idade reprodutiva, elas são um grupo mais suscetível em função da perda regular de sangue na menstruação, né, e isso poderia favorecer a redução dos estoques corporais de ferro, além do período de crescimento e desenvolvimento durante a adolescência, né, na qual observa-se o estirão de crescimento, então a demanda de ferro, assim como na infância, ela aumenta. E muitas vezes a gravidez acontece também nesse período, né? E aí, além de toda essa questão fisiológica dessa faixa etária, teria também o aumento das necessidades de ferro em função do período gestacional. E os idosos, né, são a maior parte dos casos com deficiências nutricionais e também inflamação crônica ou doença renal crônica que podem favorecer a ocorrência dessa carência nutricional. Em termos de diagnóstico, considerando o diagnóstico populacional, o que mais se utiliza, né, para o diagnóstico populacional de anemia são os níveis séricos de hemoglobina. Contudo, a hemoglobina ela não deve ser utilizada de forma isolada para o diagnóstico de anemia, uma vez que não é possível, né, identificar o tipo de anemia a partir somente do diagnóstico a partir da hemoglobina. Então, populacionalmente, especialmente nos estudos populacionais, ela é muito utilizada em função da facilidade, do custo, enfim, né, mas recomenda-se sempre a associação da hemoglobina, né, desse parâmetro bioquímico com outros parâmetros, como, por exemplo, ferritina, receptor de ferritina, capacidade de saturação de ferro, né, dentre outros marcadores bioquímicos que podem ser utilizados. E essa figura mostra, né, o status de ferro normal, considerando então os estoques, o ferro transportado e o ferro funcional utilizado, né, para síntese de moléculas, enfim. O primeiro estágio, em que os estoques de ferro eles estão baixos, o segundo estágio, que tem uma depleção leve, né, e o terceiro estágio, que seria uma deficiência de ferro propriamente dita, em que a gente tem, então, uma depleção dos estoques do ferro, né, circulante e do ferro que estaria depositado nos tecidos. Considerando os aspectos epidemiológicos, né, sabemos que a anemia ferropriva ela afeta 1/3 da população mundial, e desse 1/3, né, mais de 800 milhões de pessoas, sendo mulheres e crianças, são acometidos por essa carência nutricional. 33% das mulheres em idade reprodutiva globalmente são afetadas por essa carência, né, são cerca de 613 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos. Considerando as crianças com menos de 5 anos de idade, né, são 62,3% desse grupo etário com anemia, 62,3% das pessoas que têm anemia têm menos de 5 anos. E em nível global, todas as faixas etárias e de gênero, né, estima-se que a anemia tem diminuído cerca de 7 pontos percentuais entre 1990 e 2010, de 40% para 33%, né, em função das estratégias que são utilizadas para enfrentamento dessa carência, que serão abordadas mais ao final dessa aula.
Considerando o cenário epidemiológico brasileiro, né, de uma complexidade de agravos e doenças, em que a gente tem a tripla carga de doenças, com aumento, né, cada vez maior das doenças crônicas e seus fatores de risco, como tabagismo, sobrepeso, obesidade, inatividade física, estresse, alimentação inadequada, né, o aumento expressivo das causas externas e uma agenda não concluída de infecções, problemas de saúde reprodutiva, desnutrição e carências nutricionais, é altamente relevante considerarmos a anemia nesse contexto e abordarmos, né, os seus aspectos de definição, epidemiológicos e principalmente de enfrentamento. Dados epidemiológicos brasileiros mostram, né, o dado mais recente que se tem publicado da população brasileira, né, representativo da população brasileira, é o dado da PNDS de 2006, que mostra que para crianças, né, menores de 5 anos, a média de anemia foi de 20,9% no Brasil, sendo no Sudeste 22,6%, passando de 24% em crianças menores de 2 anos. E para mulheres em idade reprodutiva, a média no Brasil foi de 29,4%, né, a média da prevalência, sendo que na região Sudeste a prevalência, né, de anemia em mulheres em idade fértil foi de 28,5%. Considerando dados, né, da América Latina e do Caribe e dados globais, assim como dados do Brasil, representados aí nesse gráfico em laranja, a gente percebe que os dados brasileiros, eles são menores, né, a prevalência de anemia no Brasil é menor do que a prevalência global e é menor do que a prevalência na América Latina e do Caribe, mas ainda assim é um problema de saúde pública, como eu vou mostrar daqui a pouco. Para todas as mulheres em idade reprodutiva, o Brasil também tem uma prevalência menor do que a prevalência mundial, mas tem uma prevalência maior que a América Latina e Caribe. Para as mulheres não gestantes, da mesma forma, né, uma prevalência que é próxima de 20%. E para as gestantes, né, que seriam as mulheres de 15 a 49 anos, a prevalência no Brasil ela é de 32%, menor do que a prevalência global, mas maior do que a prevalência na América Latina e no Caribe. Considerando dados epidemiológicos mundiais, publicados em 2011 pelo relatório global de prevalência de anemia da OMS, a gente percebe que o Brasil tem uma prevalência, né, na faixa de 20 a 40%, representado por um tom de rosa um pouco mais, um tom de rosa intermediário, né, sendo que as maiores prevalências são observadas em países da África. Considerando aqui a prevalência global, uma tendência temporal dessa prevalência global e os anos de vida perdidos, né, por incapacidades, publicados nos dados do estudo sobre carga global de doenças, a gente percebe que a prevalência de anemia, ela tem reduzido ao longo dos anos, tanto a anemia mais leve, a anemia de gravidade moderada e severa, né, todos os níveis, todos os graus de anemia, eles têm reduzido ao longo dos anos, porém, os anos de vida com incapacidade perdidos, eles se mantêm, né, a gente não tem uma redução dessa incapacidade. E sabe-se que a anemia, ela tem um potencial de redução de anos de vida por incapacidade maior do que, por exemplo, depressão, do que doenças respiratórias, né? Então, é um agravo importante, né? Uma carência nutricional importante que não pode ser negligenciada e que precisa realmente de estratégias de enfrentamento bastante eficazes para que a gente possa reduzir não só a prevalência, mas também essa perda de anos de vida por incapacidade. Esse gráfico mostra, né, também uma prevalência global de anemia por sexo e idade. A gente tem aí a linha contínua vermelha, são as mulheres no ano de 1990. A linha contínua azul são os homens no ano de 1990. A linha pontilhada vermelha são as mulheres em 2013 e a linha pontilhada azul são os homens em 2013, né? E aí no eixo X a gente tem as idades. Então a gente percebe que as prevalências são mais altas, tanto para homens quanto para mulheres, nas faixas etárias mais jovens, nas crianças menores de 2 anos,
E não houve uma redução importante nesses anos avaliados, né, de 1990 a 2013. Considerando as outras faixas etárias, a gente observa como uma tendência geral uma redução da prevalência de anemia ao longo dos anos, porém, né, especialmente, né, nas faixas etárias aí dos adultos jovens, aumentando nas faixas etárias dos idosos, como aquela figura, aquele slide que eu mostrei anteriormente, dos grupos mais, onde a prevalência é maior, dos grupos mais acometidos. Esse gráfico mostra as principais causas relacionadas à anemia em todas as faixas etárias. É um gráfico que também está no relatório da OMS de 2017. E aí, em verde, a gente tem representação da anemia por deficiência de ferro. Então, mais uma vez, mostrando aquilo que eu já tinha falado anteriormente, que é a principal causa de anemia globalmente. Em termos de perspectivas da carência nutricional como problema de saúde pública, né, a gente considera que se a prevalência de anemia em um país, né, em uma localidade, ela for inferior a 4,9%, né, na verdade foi inferior a 5%, seria uma prevalência esperada e não seria então considerado um problema de saúde pública. Entre 5% e 19,9% é um problema de saúde pública leve. Entre 20% e 39,9% é um problema de saúde pública moderado e acima de 40% é um problema de saúde pública severo, grave. Para enfrentamento, então, desse problema no Brasil, né, nós temos algumas estratégias que são recomendadas. Uma delas é a suplementação medicamentosa por meio do Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Além disso, né, a Organização Mundial de Saúde recomenda também a fortificação de alimentos e até mesmo, né, fortificação de água, enfim, com sais de ferro. Além disso, né, a mudança e diversificação do hábito alimentar seriam estratégias para prevenção e tratamento dessa carência nutricional. Sobre o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, que será abordado com mais detalhes, né, após a minha apresentação, eu vou falar brevemente. Os objetivos são prevenir a ocorrência da anemia por deficiência de ferro, bem como potencializar o pleno desenvolvimento infantil. Foi um programa instituído em 2005, cuja conduta, né, é a administração de 1 miligrama de ferro elementar por quilo ou uma gota de ferro elementar por quilo diariamente até completar 24 meses. Teve uma atualização da conduta, né, de semanal para diário, de acordo com as recomendações oficiais da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. E tem recomendações ainda mais atuais da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2018, que recomendam, em algumas situações específicas, né, como a introdução precoce de outros alimentos ou a introdução de fórmula infantil inferior a 500 ml por dia, a suplementação seria recomendada a partir de 3 meses. Aqui a gente tem para suplementação profilática e a suplementação, né, terapêutica, quando seria então para tratamento da deficiência de ferro. Para as crianças menores de 2 anos devem ser administrados 3 mg de ferro por quilo por dia, né? Essa dose não devemos ser superior a 60 mg por dia. Existem diversos fatores que interferem na efetividade desses programas de suplementação em larga escala, né, como, por exemplo, o suprimento ineficiente e irregular, problema de distribuição de suplementos, qualidade dos serviços pré-natal, o treinamento inadequado e a pouca motivação de profissionais de saúde responsáveis, o aconselhamento inadequado das mães, a baixa adesão ao regime de suplementação. Tudo isso pode interferir nessa efetividade dos programas e o que não vai culminar com uma redução da prevalência conforme esperado. A gente tem algumas causas que seriam individuais, né, que, por exemplo, a falta de conhecimento dos sinais e dos sintomas da anemia, que muitas vezes, né, pode ser silenciosa, dependendo, né, do grau de depressão. Alguns efeitos gastrointestinais que são mostrados, inclusive em revisões sistemáticas diversas, né?
a má aceitação do gosto, da cor, enfim, outras características sensoriais desse suplemento, e até mesmo o esquecimento, falta de motivação para tomar por longos períodos, uma vez que esse suplemento ele deve ser administrado diariamente. Além disso, né, fatores programáticos como falha de abastecimento, falha na orientação, falta de suporte educacional e aconselhamento na comunidade também podem impactar com uma baixa adesão ao regime de suplementação. Em termos de estratégia para a promoção, né, do aleitamento materno e alimentação complementar saudável no âmbito do SUS, a estratégia Amamenta Alimenta Brasil, ela tem como objetivo, né, qualificar as ações de promoção, proteção e apoio tanto do aleitamento materno quanto a alimentação complementar saudável, né, para as crianças menores de 2 anos, aprimorando competências e habilidades dos profissionais de saúde, uma vez que a formação de hábitos alimentares saudáveis se dá durante a infância, né, que é um período que se desenvolve em grande parte das potencialidades humanas. Então, essa estratégia também ela é extremamente importante, né, no sentido de enfrentamento da anemia. Considerando as recomendações e evidências, né, para algumas estratégias, especialmente aqui mostradas para a suplementação de ferro, o documento, né, do Programa Nacional de Suplementação de Ferro mostra que para os públicos, né, de crianças de 6 a 24 meses, gestantes e mulheres no pós-parto e no pós-aborto, devem receber suplementação profilática de sulfato ferroso, sendo para as crianças, né, como já foi dito, 1 miligrama de ferro elementar por quilo, diariamente até completar 24 meses. Para gestantes, 40 miligramas de ferro elementar e 400 microgramas de ácido fólico, diariamente até o final da gestação. E aí, lembrando que esse ácido fólico é para prevenção da anemia, né, não está relacionada à questão de prevenção de defeitos do tubo neural nesse contexto. E mulheres no pós-parto e no pós-aborto são recomendados 40 miligramas de ferro elementar diariamente até o 3º mês pós-parto e até o 3º mês pós-aborto. Essas condutas estão de acordo com as recomendações da OMS e eu coloquei aqui algumas recomendações e evidências mais atuais, né, do documento, do Guideline de 2016 da OMS, que coloca exatamente, né, a sugestão de suplementação para crianças, suplementação diária, por 3 meses consecutivos em um ano, suplementação, no caso, profilática, de crianças de 6 a 23 meses. Para crianças de 24 a 59 meses, a recomendação seria de 30 miligramas de ferro elementar diariamente, também por 3 meses consecutivos em um ano, né, onde a prevalência de anemia em crianças seja superior a 40%, né, então seria um problema grave de saúde pública. E para as crianças de 5 a 12 anos de idade, também nesse cenário, nesse contexto de problema grave de saúde pública, seria recomendada a suplementação de 30 a 60 miligramas de ferro elementar diariamente por 3 meses consecutivos em um ano. Algumas evidências, né, além desse documento da OMS, publicado em 2016, esse é um documento do Lancet, publicado em 2013, que mostra, né, uma revisão sistemática de uma meta-análise que mostra o efeito da suplementação diária na saúde das crianças de 4 a 23 meses. Esse estudo mostrou, então, um aumento, né, dos indicadores hematológicos, então da concentração de hemoglobina, do volume celular médio e uma redução na prevalência de anemia, além dos índices de avaliação de ferro, né, ferritina, saturação de transferrina, receptor de transferrina, o ferro sérico, perdão, a portoporfirina eritrocitária, né? Então, todos esses indicadores, todos esses índices, na verdade, foram melhorados em função da suplementação, né? Então, aumentou a ferritina, aumentou a saturação de transferrina, reduziu o receptor de transferrina, aumentou o ferro sérico, perdão, e reduziu a deficiência de anemia, né?
Além disso, também é importante citar aqui nesse slide os efeitos adversos, né, que são um dos grandes entraves para o sucesso desses programas de suplementação de ferro. E os principais citados aqui com efeito significativo foram o vômito, né, um aumento do risco de vômito e do risco de febre em crianças que receberam suplemento de ferro. Considerando evidências relacionando os estoques de ferro e o neurodesenvolvimento, né, tem dois artigos de revisão, dentre tantas outras evidências que foram selecionados para essa apresentação de hoje. E esses artigos mostram, né, que no sistema nervoso central, o ferro ele é um cofator de muitos processos metabólicos e da síntese de neurotransmissores aminérgicos. Além disso, ele desempenha uma função importante no desenvolvimento do cérebro desde o pré-natal até a adolescência. E a barreira hematoencefálica, ela modula a concentração de ferro no cérebro. E aí, a deficiência de ferro na criança, ela teria um impacto negativo tanto na mielinogênese e na sinaptogênese, com efeitos negativos nas funções psicomotoras e cognitivas, né? Por isso que é tão importante a identificação precoce, né, e o tratamento, bem como a profilaxia em relação à deficiência de ferro, porque esses efeitos, né, cognitivos, eles podem ser irreversíveis dependendo, né, do acometimento que é realizado. Além disso, né, essas evidências mostram o efeito benéfico da suplementação, mesmo se não houver anemia, né? Com uma ferropenia já são observados efeitos benéficos. Né? Essas consequências da deficiência de ferro elas são mais prejudiciais porque a deficiência ela é precoce. Então, quanto antes essa suplementação for realizada, melhor seria o que mostra essas evidências, na verdade, todas que foram colocadas aí, essas referências. Em termos de recomendações e evidências para gestantes, a gente tem esse documento, né, também de 2016 da OMS, que são recomendações de cuidado pré-natal e uma experiência positiva durante a gestação. Nessa tabela tem algumas recomendações específicas para o cuidado pré-natal, que consideram intervenções dietéticas, a questão da suplementação de ferro e ácido fólico, bem como outros suplementos. Nós vamos nos ater aqui, né, à suplementação de ferro e ácido fólico. Então, todas as evidências mostram que a suplementação oral diária, tanto de ferro quanto de ácido fólico, com 30 a 60 miligramas de ferro e 400 microgramas de ácido fólico, é recomendada. E ela é recomendada no sentido, né, de prevenir a anemia materna, sepse puerperal, baixo peso ao nascer e nascimento prematuro. Além disso, né, uma outra evidência importante que deve ser considerada no caso das gestantes é em relação à segurança e os benefícios dessa suplementação no pré-natal, especificamente aqui em países de baixa renda. Trata-se de uma revisão. E essa revisão mostra, né, que só não houve melhora, só não houve um efeito positivo em função dessa suplementação de ferro e de ácido fólico quando os pesquisadores avaliaram a concentração de hemoglobina das crianças nos primeiros 6 meses, né? Mas para todos os outros indicadores, todos os outros desfechos avaliados, como concentração de hemoglobina materna, no termo ou próximo do termo, a partir de 34 semanas, concentração de hemoglobina materna com 6 semanas pós-parto, né? Anemia materna no termo, anemia severa materna, enfim, dentre outros desfechos, peso ao nascer, baixo peso ao nascer, nascimento prematuro, enfim, todos esses desfechos mostraram evidências positivas da suplementação de ferro e ácido fólico. Em relação às mulheres no pós-parto, que são um grupo que também existe uma recomendação de suplementação pelo Programa Nacional, né, de Suplementação de Ferro, esse guideline da OMS também de 2016
mostra, né, as evidências relacionadas a essa suplementação, os estudos que foram consultados para a construção, né, desse guideline, eles têm uma baixa qualidade de evidência, né, então existem evidências, mas essas evidências elas têm uma qualidade baixa a muito baixa. Então considera-se que nesse contexto, essas mulheres elas devem ter um cenário específico avaliado para a suplementação, né? Óbvio que existem resultados positivos, mas a gente não deve deixar de considerar a qualidade dessas evidências, né? Então, a suplementação oral de ferro, né, de forma isolada, em combinação com ácido fólico, ela pode ser fornecida a mulheres, né, de 6 a 12 semanas após o parto, para reduzir o risco de anemia em locais onde a anemia é um problema de saúde pública. Contudo, essa é uma recomendação condicional desse guideline em função da baixa qualidade de evidência. De novo, né, voltando aqui para as estratégias de prevenção e controle, a gente está abordando de forma específica aqui, né, com maior afinco, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, né, por meio da suplementação medicamentosa, mas a gente não pode deixar de citar as estratégias baseadas em alimentos, né, a educação alimentar e nutricional como uma estratégia para enfrentamento da anemia ferropriva. E nesse contexto é importante pensar, né, na diversificação alimentar e o aumento da biodisponibilidade de nutrientes, o fortalecimento do aleitamento materno e da alimentação complementar infantil saudável. Além disso, né, uma outra estratégia recomendada seria a fortificação de alimentos. Em termos de biodisponibilidade, né, a gente deve ressaltar que carne, peixes e aves, elas são fontes ricas de ferro biodisponível. As fontes vegetais de ferro, né, elas são geralmente menos biodisponíveis, então incluir intensificadores como ácidos orgânicos cítricos, como ácido ascórbico, né, a vitamina C, pode melhorar a absorção de ferro desses alimentos. E cabe ressaltar também que fontes de ferro M aumentam também a biodisponibilidade e a absorção, né, do ferro não M. Então seria interessante mesclar esses alimentos na mesma refeição, além do status de ferro no organismo também ser responsável, né, pelo aumento da absorção desse nutriente. Então, em situações que a gente tem uma deficiência, uma depleção desses estoques de ferro, o organismo ele tem uma otimização para a absorção desse nutriente. Em termos de biodisponibilidade, também vale ressaltar que métodos de processamento de alimentos como imersão, fermentação, germinação, tratamento térmico, né, bem como o processamento mecânico, podem melhorar a biodisponibilidade e absorção. Então podem ser técnicas utilizadas pela indústria, considerando a fortificação alimentar, por exemplo, e além disso, né, quando se pretende melhorar a biodisponibilidade e absorção do ferro, a gente deve evitar a combinação de inibidores conhecidos, como chá, café, com as refeições. Considerando o aleitamento materno, né, e alimentação infantil, a gente não pode deixar de citar que os bebês devem ser amamentados. A gente recomenda a amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida, para alcançar um crescimento ideal, desenvolvimento da saúde e, consequentemente, também uma prevenção de anemia ferropriva, né, uma vez que a concentração de ferro no leite ela é baixa, mas é um ferro altamente biodisponível. Depois de 6 meses de idade, os bebês eles vão receber o alimento, né, alimentação complementar, idealmente variada, segura, né, e com alimentos fontes de ferro, continuando, né, recomendando-se o aleitamento materno até os 2 anos de vida ou mais. E lembrando que bebês com baixo peso ao nascer, eles vão precisar de uma fonte externa de ferro antes dos 6 meses de idade, né? Essa suplementação, ela tem um esquema diferenciado para esses bebês com baixo peso ao nascer. Em termos de fortificação de alimentos, é uma das abordagens mais econômicas e sustentáveis para melhorar o estado nutricional das populações, né? Especialmente quando se pensa em um alimento de ampla abrangência, né, de consumo amplo, mas um alimento saudável, né? A gente não pode deixar de ressaltar isso, porque não se pode pensar num alimento, por exemplo, ultraprocessado e se incluir a alegação de fortificação, né, para estimular o consumo desse alimento.
Em geral, a fortificação ideal de alimentos deveria ser com alimentos minimamente processados, né? Mas ela tem como objetivo, então, melhorar o estado nutricional de grande parte da população, né, quando alimentos amplamente distribuídos e consumidos são selecionados como veículo de fortificação, e a gente tem, né, no Brasil o exemplo da fortificação da farinha de trigo e milho, né, com ferro e ácido fólico. E existem várias outras experiências documentadas na literatura de fortificação de alimentos, né, e até mesmo de água. Um exemplo de fortificação de alimentos, né, disponível na literatura é arroz. Também podemos citar, né, a questão da biofortificação, que é um processo pelo qual a qualidade nutricional das culturas alimentares é melhorada através de práticas agronômicas, né, que poderia também ser uma estratégia utilizada para a fortificação desses alimentos. É importante a gente também falar da relevância de programas de suplementação. Esse artigo de revisão mostra a evidência, né, das implicações de um programa de distribuição de ferro e ácido fólico na comunidade, e esse estudo mostra, né, uma redução na prevalência de anemia e um sucesso moderado, né, com os trabalhadores, com os participantes mesmo desse estudo. E a gente deve considerar, né, que nesse contexto de sucesso do programa, enfim, de avaliação desses programas, a adesão ao tratamento ela é um importante entrave, né, porque esses sais ferrosos, eles geralmente têm uma adesão mais baixa em função dos diversos sintomas, né, dos efeitos colaterais que são observados em 35% a 55% das pessoas que recebem esse tipo de suplemento. E esses efeitos seriam náuseas, vômitos, gosto metálico, pirose, dispepsia, plenitude gástrica, né, o desconforto abdominal, diarreia, constipação, enfim. Então esses efeitos colaterais, eles acabam sendo um importante entrave para a adesão. E nesse contexto, a dose ideal acaba se tornando a dose tolerada pelo paciente. Então, muitas vezes também o tratamento ele não surte o efeito esperado, né, em função da subdosagem, né. Cabe ressaltar que o sulfato ferroso ele ainda é o composto de escolha pelo Ministério da Saúde para os programas de suplementação no SUS, porém, né, a gente percebe um potencial abandono do tratamento da profilaxia, tanto em função da adesão, mas em função também da falta de conhecimento, às vezes de profissionais do programa, né, como também dos próprios participantes, dos responsáveis pelas crianças ou pelas mulheres, enfim. Considerando ainda, né, a perspectiva de adesão ao tratamento ou adesão à suplementação, tem um estudo realizado em Viçosa, né, que mostra a problemática da adesão na prevenção da anemia ferropriva, e esse estudo ressalta que os motivos mais frequentes, foi um estudo publicado em 2013, e ele mostra que os motivos mais frequentes, né, que comprometem a adesão ao tratamento são a ausência de orientação e apoio do serviço de saúde, né, e os grupos, né, demonstraram pouco conhecimento acerca da anemia. Então, os autores ressaltam que existe necessidade de mais informação por meio de atividades de promoção e educação em saúde, incluindo estratégias participativas, acompanhamento dos profissionais de saúde, além da avaliação da percepção dos indivíduos envolvidos na suplementação para tentar melhorar essa adesão. Bom, para finalizar, né, algumas considerações, a gente sabe que a anemia ferropriva ela é um paradoxo atualmente, né, com essa epidemia de obesidade que a gente observa. A gente viu que não só pela questão alimentar, mas pelas questões metabólicas, a anemia ela pode coexistir com a obesidade. Então, o enfrentamento, né, desses dois problemas nutricionais em conjunto, ele é extremamente importante, e a alimentação adequada e saudável é sempre um caminho para enfrentamento desses dois problemas, dessas duas frentes,
né? Além disso, a gente percebe as questões dos entraves para suplementação medicamentosa, né, e para adesão ao tratamento. E a gente sabe que a anemia ela pode ter consequências importantes e severas, né, como perdas de anos de vida, com incapacidade, como déficit cognitivo, enfim. Então, as medidas de promoção da alimentação adequada e saudável, né, dentre elas o aleitamento materno, elas são fundamentais para o enfrentamento dessas deficiências de micronutrientes, é importante que essas medidas estejam em consonância com políticas nacionais que têm interface com os determinantes do estado nutricional da população, visando, né, a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável e em consonância com as políticas públicas para o enfrentamento dessa carência. Obrigada. Meu nome é Laís, eu sou referência técnica do Programa Nacional de Suplementação de Ferro da Secretaria de Estado de Saúde. E dando continuidade ao que a professora Milene disse, a gente vai falar agora especificamente sobre a gestão do programa, tanto no estado quanto no município. Ele foi instituído pela Portaria número 730 de 2005 e atualizado pela Portaria número 1977 de 2014. E é uma das estratégias da Política Nacional de Alimentação e Nutrição para o combate da deficiência de ferro no Brasil. A suplementação de ferro e de ácido fólico durante a gestação é recomendada como parte do cuidado do pré-natal, para reduzir o risco do baixo peso ao nascer da criança, anemia e deficiência de ferro na gestante. O público-alvo do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, como a professora Milene disse, são crianças de 6 a 24 meses, onde a suplementação deve ser realizada em 1 mg por quilo de peso ao dia, e essa suplementação deve ser realizada diariamente, e no momento a apresentação do suplemento na Rename é a solução oral de 25 mg por ml de ferro elementar. No caso das gestantes, é utilizado a suplementação de 40 mg de ferro elementar, e 400 microgramas de ácido fólico, também diariamente. Para a suplementação de ferro, utiliza-se comprimido de 40 mg de ferro elementar e, no caso do ácido fólico, uma solução oral de 0,2 mg por ml de ácido fólico. No caso das puérperas, é realizada somente a suplementação de ferro, em 40 mg de ferro elementar também, diariamente com o comprimido de 40 mg. Deve-se ter atenção a alguns casos especiais. No caso de crianças que já tenham anemia diagnosticada, o tratamento ele deve ser prescrito pelo profissional de saúde responsável. No caso de crianças pré-termo, que nasceram com menos de 37 semanas gestacionais ou nascida com baixo peso, menos de 2,5 kg, deve-se seguir a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a professora Milene mostrou que a última é referente ao ano de 2018. Em crianças de aleitamento materno exclusivo, a orientação é que elas só devem receber o suplemento a partir do 6º mês de vida, e se ela não estiver em aleitamento materno exclusivo, a suplementação ela pode ser feita a partir dos 4 meses. Em crianças que apresentam doenças que cursam por acúmulo de ferro, no caso de doença falciforme, talassemia ou hemocromatose, deve-se acompanhar individualmente cada uma dessas crianças e deve-se avaliar a viabilidade do uso do suplemento. No caso de gestantes, deve ser realizada a suplementação com ácido fólico no período pré-concepção. Nesse caso, vai ser para prevenir a doença do tubo neural e durante toda a gestação para a prevenção da anemia. A pré-concepção, o ideal é que essa suplementação seja realizada no mínimo 30 dias antes da data que se planeja engravidar, para ter esse efeito de prevenção de doença do tubo neural. Em mulheres de até o 3º mês pós-aborto ou o parto, deve-se realizar a suplementação com o sulfato ferroso. E em caso de anemia diagnosticada,
é a mesma recomendação das crianças. O tratamento deve ser prescrito pelo profissional de saúde responsável, avaliando o caso individualmente. Em 2013, o programa foi revisado e a aquisição dos suplementos ela ficou a cargo dos municípios. Essa aquisição dos suplementos ela deve ser realizada juntamente com o planejamento do componente básico da assistência farmacêutica. E a gente tem a portaria número 1555, de 30 de julho de 2013, que fala no seu artigo 9º que os estados e os municípios eles são responsáveis pela seleção, programação, aquisição e armazenamento, o controle do estoque, todos os prazos de validade, a distribuição, dispensação dos medicamentos e dos insumos do componente básico da assistência farmacêutica. E nesse componente básico da assistência farmacêutica está incluído o sulfato ferroso e o ácido fólico do Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Nessa mesma portaria, ainda cita que o Estado ele pode pactuar na respectiva CIB a aquisição de forma centralizada desses medicamentos e insumos através de ata estadual de registro de preço. E isso é o que o Estado de Minas Gerais possibilita através da assistência farmacêutica. No Estado, a nível estadual, existem algumas competências que a Secretaria de Estado de Saúde e as regionais têm em relação ao Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Então, ela deve definir uma área técnica responsável para coordenar o programa, de preferência aquela que é responsável pelas ações de alimentação e nutrição, estimular e apoiar os municípios na implantação, na implementação e na avaliação desse programa, divulgação das normas operacionais e supervisão dos municípios quanto à implantação e à operacionalização, acompanhar e monitorar a situação dos municípios quanto ao nível de implantação e a cobertura populacional. Deve também capacitar os coordenadores municipais para essa operacionalização do programa, de acordo com as orientações que estão previstas no manual operacional. Deve-se avaliar o desempenho e o impacto do programa a nível estadual e regional e apurar as denúncias de irregularidades na condução do programa, mediante a realização de visitas técnicas e auditorias. Nesse slide, a gente resumiu o processo de trabalho municipal. Então, desde o início, o que o município tem que fazer para implementar o Programa Nacional de Suplementação de Ferro? Inicialmente, ele deve constituir uma equipe. Essa equipe deve conter participantes da área de alimentação e nutrição, da saúde da mulher e da criança, da assistência farmacêutica, da atenção primária e outras áreas que o município julgar necessário. Ele deve, além de constituir essa equipe, definir uma referência técnica para cuidar do programa a nível municipal. E essa, da mesma forma que a recomendação do Estado é que essa referência técnica seja a mesma que já cuida das ações de alimentação e nutrição, no município é a mesma recomendação. Após isso, essa equipe deve definir a operacionalização do programa. Então, vai realizar o planejamento, desde o planejamento, a aquisição desse suplemento, captação do público-alvo, como que vai ser feita a dispensação, quem que vai fazer o registro nos sistemas oficiais. Todo esse processo deve ser definido antes de começar a implementação do programa no município. Deve ser feito o cadastro dos profissionais no sistema e-gestor, porque a gente tem um sistema de micronutriente, módulo ferro, que fica dentro do e-gestor, e os profissionais responsáveis pelo programa devem ser cadastrados nesse sistema. Então, o cadastro ele é feito pela pessoa que possui o perfil de gestor da atenção básica, tem o gestor do programa e os profissionais técnicos do programa. Então, ele pode cadastrar quantos técnicos for necessário para a inserção dos dados no sistema. Após isso, ele deve levantar o público-alvo do município dele, como que vai ser captado esse público-alvo,
adquirir os suplementos, e nessa etapa é importante a interface tanto da atenção primária quanto a equipe da assistência farmacêutica para fazer uma aquisição mais assertiva, acompanhar a distribuição, e aí lembrando que a dispensação dos suplementos ela deve ser realizada no SIGAF, assim como o pedido feito para o nível estadual e o aceite, todo o processo em relação ao suplemento é realizado dentro do SIGAF, que é o Sistema de Informação de Gestão da Atenção Farmacêutica. Deve-se monitorar a execução do programa na atenção primária, e aí entra a execução de entrega do suplemento e aí posteriormente registro no sistema de micronutrientes módulo ferro. Deve-se realizar ações de educação alimentar e nutricional. Essas ações devem ser feitas intersetorialmente, de acordo com a realidade local do município, dando ênfase mais à promoção da alimentação adequada e saudável e uma ênfase no consumo de alimentos fontes de ferro e de ácido fólico. Deve ser feito o acompanhamento e monitoramento da execução do programa, avaliar todo esse processo desde a constituição da equipe e da referência técnica, e após isso deve ser realizado um plano de ação para correção de possíveis falhas, identificação de melhorias nesse processo, e esse processo é um processo que é contínuo, deve ser efetuado, verificando todas essas etapas e onde o município pode melhorar. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, ele compõe o PEMAC através de algumas perguntas sobre a disponibilidade do suplemento, tanto de sulfeto ferroso quanto de ácido fólico na unidade de saúde. Então, no PEMAC, constitui algumas perguntas que o município vai responder se ele tem sulfato ferroso em quantidade suficiente, se ele tem o ácido fólico em quantidade suficiente, e aqui no caso o palmitato de retinol, que seria voltado ao Programa Nacional de Vitamina A, para o município que participa desse programa, já que ele não é universal, assim como o Programa de Suplementação de Ferro. E como eu disse, em 2013, esse programa de suplementação de ferro foi revisto e a aquisição do suplemento passou a ser sobre responsabilidade do município. E tem duas formas que o município pode adquirir esse suplemento. Então, a primeira forma, ele pode adquirir por processo licitatório próprio. Nesse caso, o município tem que fazer todo o processo de licitação, e aí ele vai ter que ter atenção, porque no estado já tem uma ata de registro de preço estadual. Então, se o município optar por fazer a aquisição por processo licitatório próprio, os itens que estão homologados na ata de registro de preço estadual, o município só poderá adquirir em uma ata de registro de preço municipal se for com preço inferior do que a que tem no estado. No caso dos itens que não estão homologados na ata de registro de preço estadual, aí o município pode adquirir através do menor preço que foi obtido no processo licitatório próprio. E a outra forma de aquisição do suplemento é através da ata de registro de preço estadual. Para aquisição através da ata de registro de preço estadual, o município inicialmente tem que incluir todos os suplementos que são do Programa Nacional de Suplementação de Ferro no planejamento municipal anual, que é feito dentro do SIGAF e divulgado pela assistência farmacêutica, geralmente no primeiro semestre do ano. E nesse ano a gente tem um planejamento vigente que foi realizado no início do ano, que vai ser válido para a próxima ata de registro de preço estadual. E aí, durante a abertura do ciclo de abastecimento de medicamentos básicos, o município vai entrar no SIGAF, realizar o pedido ou emissão de autorização de compra e seguir os trâmites estipulados pela assistência farmacêutica. Então, depois que ele realiza esse pedido dentro do SIGAF, tem todas as etapas de empenho, emissão da autorização de fornecimento, para o recebimento e para o pagamento desse suplemento. No momento, a gente não tem uma ata vigente
de registro de preço estadual. A ata que estava vigente, ela venceu no mês passado, em agosto, e a próxima está aguardando homologação, está em processo de homologação. Por isso que o cronograma que estava previsto para a execução dos próximos ciclos de abastecimento, ele está em atraso. O 8º ciclo estava previsto para 26/8 até 4/9 e ele está em atraso, mas está previsto ainda para esse mês de setembro. Quanto ao registro das informações, a suplementação de ferro e ácido fólico, no caso do ferro, deve ser registrado na caderneta de saúde da criança e do ácido fólico registrado na caderneta de saúde da gestante. As dispensações, o pedido e todo o processo relacionado ao medicamento deve ser feito dentro do SIGAF, que é o Sistema Oficial da Assistência Farmacêutica aqui no estado de Minas Gerais, e toda a suplementação deve ser realizada dentro do sistema de micronutrientes. Dentro do sistema de micronutrientes, a gente tem a parte que é para registro de informações de crianças que foram suplementadas com sulfato ferroso, crianças de 6 a 24 meses, onde o município vai colocar qual o mês que foi realizada essa suplementação e qual a quantidade de crianças que foram suplementadas naquele mês. A mesma coisa acontece com as gestantes, o município entra e vai registrar qual o mês e qual o tipo de suplemento, né? Porque no caso das gestantes tem o sulfato ferroso e o ácido fólico, e vai informar a quantidade de gestante que foi suplementada naquele mês. Alguns pontos importantes acerca do registro da informação dentro do sistema de micronutrientes. Então, a recomendação do Ministério da Saúde é suplementar o público-alvo durante todos os meses. Então, você suplementa as crianças e as gestantes, desde que ela esteja dentro daquela faixa etária, durante todos os meses. Então, por isso, os municípios devem registrar no sistema de micronutrientes os dados de suplementação durante todos os meses, mesmo que esse dado seja zerado. E o registro das dispensações, como eu já disse, deve ser feito sempre dentro do SIGAF. A cobertura do município ela só vai ser calculada uma vez que o Ministério recomenda que a suplementação seja feita todos os meses para os municípios que preencheram todos os dados de suplementação de crianças e gestantes em todos os meses do ano. Nessa tela, eu só coloquei os municípios que ainda não possuem cadastro no sistema de micronutrientes. Então, são, até o momento, 242, e aí essa lista vai ser enviada para todas as regionais de saúde, que posteriormente encaminharão para os municípios para providenciar o cadastro do sistema de micronutrientes. Lembrando que o sistema de micronutrientes ele possui o módulo ferro e o módulo do Programa Nacional de Vitamina A e o módulo do NutriSUS, para os municípios que fazem parte desses dois programas que não são de adesão universal. E uma vez que o município não está cadastrado nesse sistema, ele deixa de abastecer as informações referentes a esses 3 programas. Os relatórios do sistema de micronutrientes são públicos e qualquer pessoa pode acessar o quantitativo de crianças ou gestantes que foram suplementadas por município no estado ou no Brasil, se ele desejar. Esse relatório fica disponível dentro do sistema de micronutrientes, mas no acesso público para que a informação seja publicizada. Quanto à execução do Programa Nacional de Suplementação de Ferro no ano passado, em 2018, a gente fez um levantamento e o percentual de municípios com registro de dados nos 3 públicos em 2018, em Minas Gerais, ficou em apenas 2,1%. Isso equivale a 18 municípios. Então, a gente só tem 18 municípios que entraram no sistema de micronutrientes e inseriram dados de suplementação dos 3 públicos. Aí vai entrar criança, gestante e puérpera, em todos os meses de 2018, que é a recomendação oficial.
Esse mapa e os próximos refere-se à cobertura de suplementação de sulfato ferroso em crianças, gestantes e o do ácido fólico em gestante por município. Então, está classificado na cor amarelo mais claro os municípios que não registraram informações. No amarelo mais escuro, os municípios que registraram dados parciais, então eles não entram para o cálculo de cobertura do estado. Os municípios em laranjado, que são os municípios que registraram as informações completas em todos os meses, porém eles ficaram abaixo da cobertura média estadual, que no caso de crianças de 6 a 24 meses foi 19,36%. Em marrom, a gente observa os municípios com cobertura acima da média estadual para crianças, a suplementação de crianças de 6 a 24 meses. Nesse outro mapa, a gente já consegue observar a cobertura de suplementação de ácido fólico em gestantes por município também. Então, nas mesmas cores, os municípios que não registraram informações, amarelo escuro, os municípios que registraram dados parciais, em laranjado, os municípios com cobertura média abaixo da média, que no caso de ácido fólico em gestante foi 16,19% a cobertura média do estado de Minas Gerais, e municípios com cobertura acima da média, que são os coloridos da cor marrom. E nesse último mapa, a gente consegue observar a cobertura de suplementação de sulfato ferroso em gestante. E a gente consegue perceber que nesses 3 mapas, o número de municípios que não registraram informações é muito superior aos que registraram informações, sejam as informações parciais ou completas. Isso é um fato preocupante, porque uma vez que a suplementação de ferro ela já está no Brasil desde 2005 e é uma ação que esperava-se que já estivesse na rotina do serviço de atenção primária. Então, o município tem que executar a ação e registrar essa informação nos sistemas oficiais. E nesse gráfico a gente consegue observar o percentual dos municípios que solicitaram suplementos através das atas de registro de preço estadual no ano passado. Então, no estado de Minas Gerais, a gente só tem 8% do estado que realizou a solicitação dos suplementos via SIGAF no ano de 2018 e solicitaram os 3 suplementos necessários para a realização do programa, que é o sulfato ferroso para criança, o sulfato ferroso comprimido e a solução oral de ácido fólico 0,2 miligramas. Então, como desafios do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, a gente tem como aumentar a cobertura desse programa, uma vez que esse programa é um programa nacional de importância grandiosa para combater a anemia, para prevenir a anemia. A falta de conhecimento e a conscientização da população quanto à importância da suplementação e as consequências da anemia. A capacitação dos profissionais de saúde responsáveis pela execução do programa, uma vez que o estado de Minas Gerais possui 853 municípios, então às vezes pode ficar um pouco difícil de realizar essa capacitação a todos os profissionais de saúde. A rotatividade dos profissionais de saúde na atenção primária e a resistência de alguns médicos ao proposto pelo Programa Nacional de Suplementação de Ferro, o que não é justificado, uma vez que a professora Milene já nos apresentou diversas evidências científicas que o recomendado pelo Programa Nacional de Suplementação de Ferro está em consonância com o recomendado por órgãos mundiais. E diante da magnitude da anemia, que é o programa, a deficiência nutricional de maior magnitude no mundo, deve-se ter atenção na implementação desse programa, uma vez que é um programa de muita importância para a prevenção da anemia e todas essas ações do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, ela deve ser realizada conjuntamente com as ações de alimentação, de educação alimentar e nutricional, uma vez que essas ações também vão empoderar a população e fazer com que ela não tenha anemia. Então, nós devemos direcionar os nossos esforços para aumentar a cobertura desse programa e implementar ele no estado de Minas Gerais.
É isso, muito obrigada. Bom, segundo a recomendação mais atual da Sociedade Brasileira de Pediatria, essa profilaxia ela deve ser realizada a partir do 3º mês, se a criança estiver em uso de fórmula infantil, num volume inferior a 500 ml dia. Bom, o diagnóstico populacional, a gente pode utilizar a punção capilar, né, e por meio da hemoglobina, com o hemoglobinômetro portátil, que é o Hemokill. A gente pode utilizar também hemograma, né, mas sempre associando, como eu tinha falado, os outros marcadores, né, do status de ferro, como ferritina, a dosagem de proteína C reativa, porque num processo de infecção a gente tem um aumento da ferritina, então a gente pode ter um mascaramento de uma ferropenia, por exemplo, capacidade de saturação, marcador de saturação de transferrina, né? Então é sempre o básico mesmo, né? A concentração de hemoglobina, populacionalmente, normalmente a gente faz por meio de Hemokill, individualmente é feito por meio do hemograma, né? Mas sempre associando com outros marcadores para identificar se é uma anemia por deficiência de ferro, enfim. Sem dúvida, né? Desde que o tratamento seja realizado adequadamente. Desse caso, porque a recomendação, né, do Ministério da Saúde é que o município realize a inserção dos dados em todos os meses, uma vez que a suplementação deve ser realizada em todos os meses para aquela pessoa. E aí, se o município não insere dados todos os meses, ele não entra para o cálculo de cobertura nem do estado e nem do próprio município, uma vez que a gente tem que calcular todos os meses e fazer uma média daquela cobertura durante o ano todo. Então, não tem prejuízos além disso, né, para que o município não tenha a cobertura calculada, mas a recomendação é que ele insira esses dados, porque uma vez que o município faz a ação e não registra, não tem como ele provar que essa ação está sendo feita. Então, a recomendação é inserir durante todos os meses do ano. No.